Olá a todos, o meu nome é Telma Batista, eu sou a terapeuta da fala e hoje, aqui no Comunicas Comigo, nós vamos ter uma convidada super especial, a Érica Campos, é fonoaudióloga e hoje vai-nos falar do método dos dedinhos. Vamos agora aguardar um bocadinho para a Érica pedir para entrar e vocês podem enviar as vossas dúvidas e nós também vamos tentar ser o mais explícitas possíveis relativamente a este método. É um método inovador e hoje vamos falar acerca disso e vou tentar agora. Vamos ver como é que vai correr. Olá! Boa! Deu certo! Tudo Tudo bom? bem? Tudo Sim. bom, querida? Que prazer estar aqui compartilhando essa live com você. Obrigada pelo convite. Falando com Portugal, com o Brasil, isso me deixa cheia de orgulho. Também agradeço imenso ter aceito, não é? Eu admiro muito a Érica, eu acho que o método é incrível, não é? Nós tivemos o prazer de nos conhecer em janeiro. Sim, Pronto, eu fiquei logo apaixonada pelo método e eu acho que as colegas também aqui de Portugal vão gostar muito. No Brasil é muito mais divulgado, muito mais sim. conhecido. Mas pronto, vamos tentar agora falar um bocadinho. Eu vou pedir à Erika para apresentar e depois iniciamos também de como é que surgiu este método, pode ser? Sim, sim, sim. Então, acho que tudo começa com uma história, né? O método começa com uma história e começa com pessoas. Ele começou com uma criança com síndrome de Down, com a T21, e na época ele tinha 2 anos e 7 meses. Hoje ele está com 12 anos. E esse menino teve uma evolução incrível e eu agradeço por eu ter olhos para ver o que ele precisava frente a essa questão gestual que antes eu não conhecia tanto e eu e Thelma sabemos como é importante É o verdade. gesto desde dos primeiros passos, né, dessa criança, enfim. Mas, através do Henrique Tuoto, né, desse menino, ele tinha muita dificuldade em memorizar a primeira sílaba das palavras. Então, ao invés de falar pato era ato, peixe era eixe. E eu olhei para ele e falei assim, olha aqui, ó, pé, pá, pá, pato. E ele começou a me imitar. Falei, meu Deus, o que é isso? E a partir desse momento, eu comecei a desenvolver um gesto específico para cada fonema da língua portuguesa. Então, o que ocorreu? Um gesto para cada vogal. E no método dos dedinhos, nós temos o quê? Nós temos 8 vogais. Porque em português nós temos o A, o A, o E, o E, I, O, U. E cada gesto, como eu falei, corresponde a cada fonema da língua portuguesa. É um gesto diferente para cada fonema. Por quê? Para a população que nós atendemos, de crianças com síndrome de Down, de crianças com autismo, de crianças com apraxia, de crianças com problemas na fala, eles precisam que algo seja explícito e diferenciado. Muitas vezes, se um gesto é muito parecido ou se só tem algo para perceber a questão da sonoridade, a nossa criança não percebe. E sendo explícito, a criança percebe melhor e sendo diferenciado, ela tem uma compreensão, uma memorização melhor ainda. O que ocorreu? Esse menino começou a formar frases, certo? E aí? Ele tinha E agora? substantivos. E agora? Como que eu vou fazer para formar frases que é tão difícil? Porque nós sabemos que crianças, essa população, eles falam mais com substantivos, com verbos. E muitas vezes as perguntas, você pergunta a ele, você vai para a escola? É. Você comeu hoje? Sim. Você gostou da escola? É. E a gente tem que ampliar, porque não é só repetir, não é só falar palavras, né? O trabalho da terapeuta da fala, o trabalho da fonoaudióloga
vai além. Então, com esse menino, da mesma forma, ele tinha que... Eu preparei uma atividade que era na piscina, na cadeira, e ele não entendia. Eu colocava a figura, por exemplo, eu colocava shopping. Ah, Henrique, no shopping, na piscina. Shopping, piscina. Aí eu cheguei para ele e fiz assim, ó, na piscina. E mais uma vez ele me imitou. Eu falei, lógico. Isto resulta. Sim, eu fiz o gesto para cada fonema da língua portuguesa. Vamos fazer um gesto para os elementos de conexão da língua portuguesa também, que é muito importante. Tanto que na língua brasileira de sinais não tem esses elementos de conexão, né? Acho que na língua portuguesa de sinais também não os tem. Então, o que ocorreu? O método dos dedinhos apresenta um gesto para os principais conectivos da língua portuguesa. Então, no caso do Henrique, na piscina, que eu fiquei na piscina, agora tem a oportunidade de na piscina, na sala, na escola. E ele começou a ter um desenvolvimento nessa questão sintática, nessa questão de frases, muito bom. E outras crianças também começaram a ter esse desenvolvimento muito bom, por quê? Eu sempre digo, e Thelma também pode complementar comigo, o gesto, quando a gente começa com gestos representativos, como ela fala no curso do Baby Science, é uma forma da criança expressar-se quando ainda não tem oralidade, mas ela ainda tem muito, já tem muito a falar. E no caso do método dos dedinhos, é um recurso de memória para essa criança, né? Não quer dizer que ao fazer o gesto do V, ele vai conseguir fazer o V se ele ainda não consegue colocar os dentes nos lábios. Não é mágica, não é milagroso. Por isso que precisa de uma terapeuta da fala para ensinar essa criança, para essa criança saber o ponto articulatório, o tempo que esse fonema precisa para ser realizado. É um recurso de memória. Aí, esse menino começou a fazer frases com os conectivos. Ele gostava muito de pão de queijo, né? Não sei se aí em Portugal, acho que vocês não comem tanto pão de queijo como nós. E o Henrique Pois, não gostava comemos muito. tanto, mas quando provamos, gostamos muito e queremos sempre introduzir. E pão de queijo aqui no Brasil, as crianças gostam muito. E então a gente tem o conectivo que é o com. Então, pão, queijo. E muitas vezes as mães chegam para a criança e falam: você quer o quê? A criança, pão, queijo, pão de queijo. Aí a mãe fale pão, a criança, pão, de queijo, de queijo. Então, o que você quer? Pão, queijo. A partir do momento que a gente usa o conectivo, o gesto do conectivo de, essa criança consegue memorizar e falar mais fácil. E por que isso é importante? Porque muitas vezes nós, como terapeutas da fala, os pais ou outros terapeutas ficam todo momento, fala, repete, Repete é comigo, olha para assim, mim. olha para mim, repita, repita. E o gesto é fundamental, porque essas crianças são muito visuais. A população com síndrome de Down é 75% visual e 25% auditivo. Vão aprender pelo visual? Vão aprender pelo auditivo? Vão aprender pelo auditivo. Mas, tendo um recurso gestual de memória de qual elemento de conexão ela vai ter que usar, ela vai memorizar muito mais fácil. O tempo de aquisição, não é? O tempo de aquisição é mais rápido. Isso. E aí, o que a gente observa, mesmo com gestos representativos e com o método dos dedinhos? A partir do momento que a criança significa, que a criança memoriza, ela vai fazendo um desmame desse gesto. Ela não vai precisando desse gesto. Como no Baby Science, você vai fazer, comer,
comer, comer. A criança vai fazendo, de repente a criança, comer. Mas ele não está mais usando o gesto? Ele não precisa mais do gesto, né? É gradual, não é? É uma queda gradual. E é natural porque nós sabemos que a criança, toda criança, né, o desenvolvimento de fala, de linguagem, a criança utiliza desse recurso gestual para depois falar. Então, assim, a questão gestual é muito importante por essa questão de memorização, por essa questão de organização, para ela saber essa estrutura da língua, né? E o que ocorreu nessa trajetória com o Henrique, ele foi falando, foi formando frases e começou a ser alfabetizado. E aí eu precisei criar novos gestos para a questão da escrita, que são os dígrafos. NH, Né? Sim. QU, LH, os encontros consonantais. Como fazer para uma criança entender milho, e elas escrevem milho. Não, é milho, é com LH, mas espera aí, o H não tem som, não é? Exatamente. Sim, Então, até porque quando dividimos em sílabas, não é? Também é importante perceberem que são sons diferentes. isso. E vai ajudar muito nessa questão da consciência fonológica, que é tão importante. Esse trabalho que nós, terapeutas da fala, fazemos, né? Dessa reflexão desse fonema, dessa reflexão de sílabas, que sílabas formam palavras, que palavras formam frases, não é? Então, é um método, tem muitos gestos, ele tem 46 gestos, o método dos dedinhos. Aí as pessoas, minhas alunas, geralmente, quando eu faço as capacitações aqui no Brasil, elas falam assim, meu Deus, 46 gestos, eu vou ter condições de memorizar tudo isso? Sim, Mais porque os você métodos, faz se uma... juntarmos agora aqui também o Baby Signs, não é? Que atualmente tem 150, se juntarmos, porque o Baby Signs é mais um programa semântico, não é? Cada gesto simboliza um conceito. Nós consideramos então métodos mais fonético ou fonológico, Isso. algo mais preciso. E sintático, né? Exatamente. Sim, E porque sintático. complementam. Porque você, a criança, o importante é a criança, geralmente a gente vê muitos programas assim, palavras, 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 mas como até recebi uma vez de uma aluna, até um papagaio fala. Nós trabalhamos com linguagem. Nós precisamos desenvolver com essa criança essa questão do desenvolvimento de linguagem, ela precisa saber expressar-se, porque a partir do momento que ela fala assim, vovó, o que ela quer dizer? Ela quer ir para a casa da avó? Ela quer que a avó venha até a casa dela? O que a casa isolada, mas o que é necessário? Eu quero ir na casa da vovó. Ou da mamãe, que eu aprendi com a Thelma. Exatamente, sim. Da E mamãe. é um complemento, não é? Estamos aqui. É um complemento. E assim, eu e a Thelma, a gente se conheceu em relação a essa questão gestual, né? Sim. Tanto que nós nos encontramos em Porto, tomamos um café maravilhoso. E pela curiosidade dela, porque é um diferencial o método. Então, tem vários materiais, como a gente estava conversando ontem, que, assim, pela questão de formação de frases, eu fui desenvolvendo alguns materiais. Então, por exemplo, o varal do método dos dedinhos. É um material que apresenta mais de 170 cartas. Então, nele, o que ocorre? Eu tenho várias categorias da nossa língua portuguesa. Os verbos, adjetivos, substantivos,
temos os sítios, os lugares, temos pessoas e temos os elementos de conexão. O que ocorre quando nós, com esse material, começamos a trabalhar a linguagem na criança? Então, a Thelma ensinou desde pequenininho que é o cavalo. O que é? O cavalo. Então, vamos lá. Então, essa criança já foi. O cavalo, 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 isso, muito bem. Essa criança começa a falar cavalo. Aí, com o método dos dedinhos, eu já começo a colocar um artigo. O cavalo. O cavalo. Mas onde foi parar o cavalo? Esse cavalo, ele corre demais. Ele foi no shopping. O cavalo no shopping. Mas com quem que ele foi? Ah, ele foi com a mamãe. Olhem a extensão de frase que você consegue fazer. Então, é muito rico porque a partir dos fonemas, você consegue... É um recurso, uma ferramenta, um facilitador frente à fala. Mas, em relação à parte de frases, desde de pequenos, essa criança já vai pegando gestos do baby signs. Nós, desde cedo, já conseguimos colocar esses elementos de conexão, porque com 2 anos, uma criança comum já usa preposições, já usa artigos, e as nossas crianças têm esse atraso, não é? Então, assim, ele é muito válido. E nas capacitações... Alguma idade, alguma idade para nós iniciarmos, ou desde bem pequenininhos poderemos já nós usarmos para eles já terem visualmente essa referência? Ótima pergunta. Sempre pergunto, tem uma idade? Eu acho que se nós estamos trabalhando com uma criança comum, né, uma criança típica, você pode apresentar, fica muito mais fácil. Eu acho que frente à população que nós atendemos de crianças com atraso de fala, com atraso de linguagem, nós não temos que pensar na idade da criança, mas qual o nível de comunicação que essa criança está. Então, muitas mães perguntam assim, teve uma pergunta, acho que de uma mãe, que apareceu aqui nas perguntas, minha criança tem síndrome de Down, tem 2 anos, né? Se pode usar o método. Nós temos que ver o seguinte, com 2 anos, uma criança com síndrome de Down, ela ainda fala muito pouco. O que nós temos que saber em nível de comunicação dessa criança? Ela precisa se comunicar. Aí que entra o Baby Signs. Então, tem pré-requisitos antes da fala. O pré-requisito é a criança comunicar-se. E o querer, né? O querer comunicar-se também. Porque não adianta nada. Eu quero que meu filho fale ovelha. Porque nós temos muitas ovelhas. Muitas ovelhas. Estou estudando. Nós temos muitas ovelhas. E ele adora as ovelhas. E ele adora fazer bé, mas ele só faz o bé. E eu quero que ele fale ovelha. Mas ovelha é uma palavra ainda muito difícil na língua portuguesa para uma criança. É mais fácil falar mé. E se ele chegar numa escola e começar mé, mé, mé? Muitas vezes a professora está fora do contexto. Mas claro, se ele fizer a ovelha... Mé. Você quer ver o livro da ovelha? O livro? O livro da... Aí, ó. O livro da ovelha. Eu já coloco toda a estrutura sintática. A ovelha faz mé. Vamos começar a falar ovelha? Ovelha.
certo? A Mas minha questão agora era mesmo essa. Eu faço silabicamente o gesto. com os dedinhos, Uhum. olha, Ou faço o início, por exemplo, depende, não é? depende, Thelma, porque assim, o gesto, como eu falei, é um recurso de memória. Por exemplo, no método dos dedinhos, ele vai falar vaca, né? Então, vaca, ele fala K, K. Ah, mas vamos lá. Vaca, você vai usar o gesto para aquilo que ele ainda não tem. Você não vai precisar fazer todas as sílabas, não. Ok. Vaca. Ele falou, aca. Ah, a vaca. Ah, Thelma. Vaca. Isso, você me fez lembrar que tem um V. Então, isso é muito importante. E eu sempre falo em todos os cursos, e também falei na última live que eu fiz agora, domingo. Não pensem que o gesto, só o gesto de um fonema vai fazer essa criança falar. É um recurso de memória, é uma ferramenta facilitadora. E quanto mais nós formos explícitos e conseguirmos, o V, o F. Gente, para escrita isso é fundamental. Até porque são muito diferentes, não é? A nível visual. Era o que a Erika estava a dizer há bocadinho, não é? Se o gesto fosse igual e só mudasse o traço de sonoridade, existem alguns métodos assim, não é? Visualmente são um bocadinho mais complexos. Agora, tendo em conta que são todos diferentes. Porque tem crianças que nem percebem que a sua laringe, que a sua garganta vibra. Olha, tá vendo que tá vibrando? Olha, tá vendo que é comprido? Muitas das crianças não sabem o que é comprido, o que é curto, né? Sim. E você tendo esse diferencial, a criança visualiza e a criança consegue fazer esse resgate de memória muito mais fácil, né? Aí, muito bem, temos materiais, temos cartas, e quando nós, terapeutas da fala, pegamos uma criança que tem um repertório oral muito limitado. Essa criança só faz o O, essa criança só faz o A, e essa criança às vezes só faz o né da ovelha, porque ela ama a ovelha. Você tem poucos fonemas, e aí a fono, meu Deus. É um bocadinho por onde começo, não é? Por onde começo? Eu sou terapeuta de fala, por onde eu vou começar? Porque eu, sendo terapeuta de fala, a mãe me chamou para fazer esse miúdo falar, não E é? agora? E agora o que eu faço com o, com A e só com o mé da ovelha? Muitas vezes, essas crianças que falam muito pouquinho, então vamos supor, uma criança com 5 anos e só tem esse repertório. É muito pouco. Essa criança já está com atraso, e um atraso bastante significativo. E não só em nível de oralidade, mas em nível de linguagem, em nível de cognição. Mais uma vez eu falo, temos que a criança tem o direito de se comunicar. Por isso que o Baby Science também é muito importante. Ah, mas a minha criança tem uma paralisia cerebral. Uma prancha de comunicação, figuras, nós temos temos um leque de oportunidades alternativas e suplementares para essa criança se comunicar. Pois bem, voltando a essa criança que faz o e a ovelha. Muitas vezes, por ela ter um repertório tão rígido, tudo você quer A, o que você quer fazer? É. O. Esse é o repertório que está segmentado, que está fixo.
Mas o que acontece? O método dos dedinhos tem um protocolo de avaliação. O que é esse protocolo de avaliação? Ele é grande, certo? Com esse protocolo de avaliação, vamos falar primeiro das terapeutas da fala, que afinal nós duas somos terapeutas da fala. O que ocorre? A partir do momento que essa criança está fazendo o A e o Mé, eu pego o gesto dos dedinhos e falo, João, vamos tentar fazer o pá? E de repente o João consegue fazer pá. A mãe fala, meu Deus, mas ele nunca falou pá. Magia. João, vamos fazer dá. O João olha para você, olha para o seu gesto, dá. E eu aqui, no meu consultório, eu faço assim. Muitas das crianças, muitos dos miúdos me chamam de Cacá. Aí eu chego e falo, olá, eu sou a Cacá. Tudo bem? Como está? A criança fica me olhando. Aí eu, né, vou avaliando, vou avaliar. E de repente a criança do nada faz assim, Cacá. Você falou meu nome? Ela lembrou. E voltando ao protocolo de avaliação, ele estava naquela forma fixa, O, A, E. O que aconteceu a partir do momento que você apresentou um pá, um dá, um dá, um tá, ele falou. Você viu novas formas, novos fonemas, novas sílabas que essa criança consegue fazer. Então, você observou que ela consegue fazer o pá, o tô, o dá, o do. Com pá, com tô, com dá, o do, eu já faço pato, eu já faço dado. Eu já consigo fazer outras palavras porque ela mostrou-me, a partir do protocolo de avaliação, que ela tem outras fonemas, ela tem outras sílabas, eu posso fazer outras combinações, eu posso fazer sequências fonológicas, consoante, vogal, consoante, vogal, 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 consoante, vogal. Eu posso fazer dissílabas, eu posso fazer outras estruturas de monossílabas. Então, é um norteador do trabalho da terapeuta da fala. Professor... Oi, pode perguntar. Então. Há alguma sequência que poderíamos... Vamos imaginar que só repete pá e bá. Aqui nós deveríamos então começar, por exemplo, pelos bilabiais, não é? Temos aqui um ótimo indicador. Mas a partir dos bilabiais, da sílaba, há algum progresso, não é? Algum caminho que nós podemos tomar a partir daí? Pela hierarquia de aquisição de fonemas, nós sabemos que os bilabiais são mais fáceis para algumas crianças. Mas eu já avaliei crianças que não conseguiam fazer nem o pá, nem o bá. Era tudo k, g, r. E para fazer o pá, gente, eu estou com um paciente assim. Para ele falar o pá e o pô, é muito difícil, certo? Então, o que a gente observa? A gente pegou essa criança, por exemplo, o miúdo da Thelma fala pai e bai, o meu miúdo fala ca, ga, ra. A minha criança, eu vou avaliar primeiramente esses fonemas posteriores. Porque eu sei que esses fonemas anteriores são mais difíceis. Você, Thelma, você vai avaliar a sua criança com os fonemas anteriores. Porque muitas vezes você fala, vamos lá, vamos fazer o som. Leão é assim, né? Leão assim, ou assim. Vamos fazer o leão. E essa criança faz, escute, olha lá, como o leão faz. Vem aqui, vem aqui. Sinta aqui, sinta aqui. E aí ele faz, não sai, não sai. E por isso que é tão importante
a fono, o trabalho do terapeuta da fala, essa criança tem que sentir. A gente tem que usar instrumentos, colocar essa língua para trás, trabalhar respiração, trabalhar tempo, entre tantas outras coisas, que aí sim, a partir do momento que ele tem, você coloca o gesto para ele lembrar. Porque quando ele for falar, quem é? Esse é o rei. Quem é casado com a rainha? O rei. Opa! O rei. Isso mesmo, João. É o rei. E quem é esse bichinho que gosta de comer queijo? Rato. João. Ai, Thelma, é verdade. O rato, Thelma. Isso é o rato. Então, desde trabalhado com baby signs, que são gestos representativos, e os dedinhos vão facilitar nesse primeiro momento na questão de fala. E aí o rato. Mas onde está o rato? Onde está o rato? O rato está no shopping. Eu acho que não. Onde está o rato, João? O rato está no carro. No carro. Não, ele está no bolo. Ele vai comer o bolo. Certo? O bolo! Já deu. É verdade. Sim. E através das cartas conseguimos, por exemplo, manter o sujeito e o verbo, e podemos, por exemplo, variar o final, não é? O objeto. Podemos Então, variar tudo. Sim. você pode, é isso que eu falo, quando a gente inicia com o método dos dedinhos. Primeira pergunta, o que você quer que a sua criança responda? O que você quer saber? Eu quero que ele responda quem é. É o cavalo. Não, eu quero saber onde o menino está. Onde? Ele está no cavalo. Com quem o menino está? Com o cavalo. Esse pelo é tão gostoso. A gente pode fazer festinhas. É pelo do quê? Pelo de cavalo. Né? Então a gente já vai. E você consegue. Aí você vê. Essa criança consegue compreender onde? Essa criança consegue compreender o quê? Essa criança consegue perceber qual? Muitas crianças com autismo não conseguem. Por isso que o varal do método dos dedinhos e os elementos de conexão, o que eu observo das minhas crianças com autismo, elas conseguem perceber, elas conseguem compreender muito melhor a pergunta. Aí eu falo, Paulo, onde está a princesa? No castelo. Ou no shopping, que eu separei a carta. Onde está o príncipe? No castelo. Onde está no shopping? Onde está o cachorro? No castelo. Então ele sabe, nossa, essa estrutura, quando ela faz essa pergunta, o no, ela consegue entender a estrutura sintática da língua portuguesa. Então, o que é isso? É a metasintaxe. Ela começa a fazer uma reflexão daquele momento que ela escutar. Onde vai ser em algum lugar. E o método dos dedinhos vai ajudar muito. Pão com quê? Pão com fiambre. Com o que o pão? Não é pão fiambre, pão queijo. Pão com fiambre, pão com queijo. E ela começa a se desenvolver. Um caso interessante, Thelma, eu atendo uma criança que ela mora lá nos Estados Unidos, em Miami. Ela é brasileira, eu atendia ela aqui no Brasil. E a grande dificuldade desse menino é realmente essa questão de entender perguntas e formar as frases.
Porque assim, onde está o menino? Carro. E com figuras, então, da pergunta onde, o gesto onde e o conectivo, ele já consegue responder agora. Quando a mãe pergunta, onde está o Dad? Que ela fala, onde está o Dad? No carro. Ah, o Dad está no carro. Onde está o vovô? No navio. É, o vovô está no navio. E foi lindo o momento que ela me enviou um vídeo e ela estava trabalhando no. E aí era a frase assim, o nome dele, vou pôr João, o João no avião. E ele estava sentado no sofá. E ela, onde está o João? E ele, no sofá. E realmente, ele estava sentado no sofá. Sim. Certo? Então, ele já compreendeu que onde é no ou é na. Associado. Isso, então tem o no, tem o na. Então, ele já consegue fazer essa associação, que é muito importante, sabe? E assim, eu estou falando demais. Quando você quiser me interromper, você me interrompe, então. Aí, só para complementar, na questão do protocolo de avaliação, o que acontece? Muito bem, nós avaliamos o miúdo, nós avaliamos essa criança. O método dos dedinhos, com essa avaliação, você consegue ver, se você for fazer uma reavaliação, você consegue observar se essa criança está a melhorar ou não. Porque vai ter um percentual. Aqui abaixo, nós temos uma legenda. Então, adequado, alterado, não realiza. A partir do momento que eu avalio essa criança, eu vejo se está adequado, se essa produção não está adequada, se ela não realiza. O que acontece? Com essa legenda, eu consigo fazer um cálculo e consigo ver o percentual. Por exemplo, na família do B, Babebi Bobu, certo? Essa criança conseguiu repetir o ba, o ban, o bé, o bi, enfim. Tá tudo adequado? Tá. Então, 0%. Tá perfeito. Você não me deve nada. Mas, se nós formos com o seu paciente, que não consegue fazer o ga, ge, gi, go, gu, enfim, não consegue colocar essa língua lá para trás, gente, ele não realiza sinal vermelho 100%. É aqui que eu direciono a minha atenção. É esse fonema que eu tenho que ensinar a minha criança. Mas atenção, não é o fonema que eu vou começar a montar as palavras da minha criança. Eu vou começar a selecionar as palavras com que essa criança já tem. Então, com esse protocolo, você consegue visualizar onde você está, para onde você vai. Daqui 6 meses, você reavalia, você fala, meu Deus, ele já conseguiu o GAN, ele já está conseguindo fazer o RAM, que bom, ele obteve uma melhora. Porque é isso, oi, Fono T21, é isso que os pais precisam, eles querem. Não adianta só falar, seu filho está a melhorar. Puxa, que bom, né, que seu filho está a melhorar. Mas a gente pode, através desse protocolo, quantificar. Você quantifica essa melhora. E tornar visual, não é? É diferente do... Estamos falando tanto em visual que, se é importante essa questão visual para a criança, é importante também para nós, como terapeutas da fala. Nós temos que saber, nossa, ele está a melhorar realmente. É importante para um pai e para uma mãe saber, sim, ele está a melhorar, porque antes ela me mostrava esse protocolo todo vermelho, agora o meu filho já está verde e amarelo, o meu filho está a melhorar. E eu confio no trabalho dela porque realmente eu estou vendo, né?
E muitas vezes a gente chega no início, numa conversa com uma mãe, o que o seu filho fala? Ah, ele fala isso, isso, isso. Com o desenvolver do trabalho, a mãe já vai passar a você assim. Nossa, ele está falando tanta coisa que eu já não consigo nem mais anotar. A nível do protocolo, nós avaliamos por repetição ou através de nomeação de imagens? Você pode fazer a avaliação, eu faço de duas formas. O protocolo do método dos dedinhos, Thelma, eu utilizo para aquelas crianças que têm um repertório muito pobre, certo? Que muitas vezes é aquela criança que a mãe fala, olha, ele só fala pá, ele fala papá, ele fala mamá e ele fala o para oi. E a partir do momento que, por exemplo, eu mostro algumas figuras, o que é isso? Ele vai fazer A. O que é isso? Porque muitas dessas crianças que têm esses atrasos motores de fala muito graves, ao mostrar a figura, ela vai falar da mesma maneira. Ela é como se ela estivesse estancada, ela não consegue sair daquele A, daquele O. Então fica Então, toda a emissão para ela é assim. E através do protocolo, eu uso o método dos dedinhos, pode usar o prompt, enfim. Mas o que eu noto? Eu consigo, muitas vezes, fazer com que esta criança produza alguns sons que, durante a sua fala espontânea, ela não consegue. E muitas vezes os pais ficam maravilhados, falam assim, meu Deus, ele nunca fez isso. Mas eu estou mostrando a essa criança, escuta esse som, sente esse som. Esse gesto vai te ajudar a lembrar. Então, você também, muitas vezes são pais que estão cansados, né? Porque Já tentaram um bocadinho de tudo, não é? E querem, recorrem como tábua de salvação, não é? Querem ouvir seu filho falar, que nem a Fono T21, que falou, ai, a melhor fono do universo. O filho, a Adriana, é aquela amiga que eu comentei com você em Porto, que ela foi morar em Braga. Ela tem um menino miúdo com síndrome de Down. E eu acho que a palavra mais importante para uma pessoa, para uma criança falar, é o seu nome, né? E o nome... A primeira vez que eu tive um menino, ele tinha um autismo grave, e eu fui de férias e quando regressei, estava a falar com ele e ele olhou para mim e fez assim, Tema! E eu olhei, não é? E eu fiquei tão emocionada, começou a ser meu filho, não é? Começou a estar logo e fiquei assim muito emocionada e ele olhou para mim, tipo, ficou ali e ele, Tema! Do género, tinha saudades tuas, não é? E tanto o nome de quem está e o nome do próprio é algo que nós nos vamos sempre lembrar, não é? E muitas mães falam, eu queria ouvir ele falando mãe, eu quero ouvir ele me chamar. Porque ele olha para mim e ele faz, olha para o pai, Então, uma mãe ouvir uma ou mãe é muito importante. Ou quando alguém chega a essa criança e pergunta assim, como te chamas? Qual o seu nome? Ela olha para a mãe e a mãe tem que responder. Então, eu fico pensando assim, na angústia dessa criança, e quando você começa a dar oportunidades, nem que seja Tema, Thelma, Foi ótimo. ele já tá falando, é que nem o meu, Cacá. Às vezes as mães ficam bravas assim, poxa, ele falou primeiro teu nome e não me chamou de mãe, ele falou primeiro seu nome e não me chamou de mãe. Eu falei, ai, desculpa, que eu fico com ele mais tempo fazendo o Cacá, enfim. E Cacá é mais simples pela duplicação silábica, não é? Do que... Cacá. E mãe é mais difícil. Aí eles começam com Tatá. Alguns me chamam de Gagá. Gagá aqui no Brasil, que a gente está
tá ficando esclerosada, né? Gagá, gagá, enfim. Mas dar voz, ela está tentando, ela está conseguindo. Então, eu acho assim, a questão do baby signs, né? Ó, meus pacientes falando, Cacá não, aqui é Não, Érica. Não, aqui já está numa fase. meus pacientes da velha guarda é Érica. O de menos de 10 anos são Cacá, né? E eles falam, né? Então, assim, e mesmo eu acho assim, que falando o nosso nome, a família e a própria criança vê, gente, ele consegue, ele tem o seu potencial. Mas antes de tudo, eu acho que assim, claro, os pais ficam com uma ansiedade em relação à fala, né? Então, E enquanto cada vez mais cedo, quando não têm nenhuma perturbação, não é? À partida numa trissomia 21 já sabem, não é? Que vão ter que recorrer a apoios desde pequeninos. Agora, quando não há nada diagnosticado, cada vez mais cedo, ainda bem, estão-nos a aparecer pequeninos e nós temos que perceber por onde começar e ter algumas estratégias também diferentes para atuar e estratégias que sabemos que funciona. isso, a Xande e Gabi, o que uma criança de 2 anos com síndrome de Down precisa estar fazendo? Então, vamos lá. Gabi e Xande, acho que é um casal que eu estou vendo vocês dois. Uhum. O que ocorre? Nós sabemos que a criança com a síndrome de Down, com T21, ela vai ter período, ela vai se desenvolver como uma criança comum, ela vai ter os mesmos marcos de desenvolvimento, só que em períodos diferentes. Vamos pensar na fala. Com 2 anos, uma criança comum, uma criança típica, tem o seu boom do desenvolvimento de linguagem. Ela começa a falar, ela começa a soltar. O Dr. Zé Mustak, que é um médico em referência aqui no Brasil, um famoso geneticista da síndrome de Down, que o trabalho dele é fantástico, ele é o nosso papa da síndrome de Down aqui no Brasil. Ele é maravilhoso. Não Fui conheço. aluna dele. Se você puder entrar, depois eu passo o nome, ele é maravilhoso. Sim. Ele tem uma tabela que ele fala que nessa tabela ele compara a criança comum e a criança com Down. O boom do desenvolvimento de fala da criança com síndrome de Down é aos 4 anos e meio e 4 anos e 8 meses. Atenção! Essa é a maioria das crianças. O que eu observo em meu consultório, porque eu utilizo Baby Signs, desde pequenos, eu... Congelou, Beth? Agora acho que já foi. Aqui está. De vez em quando. O que eu observo no meu consultório? Eu conheço o Baby Signs. Estou fazendo curso com a Thelma no Baby Signs para conhecer mais profundamente, porque ela tem a capacitação, então assim, eu quero aprender mais ainda de Baby Signs. As minhas crianças com síndrome de Down, com as quais eu utilizo o gesto dos Baby Signs, como cavalo, a tartaruga, o bolo, eles começam a falar mais cedo. E acho que a Thelma pode falar um pouquinho do Baby Signs, dessa antecipação que nós observamos em crianças que utilizam Baby Signs. Elas começam a falar mais cedo e o cognitivo tem Sim. É bem melhor, né, Thelma? Eu tenho uma experiência específica com uma menina com trissomia 21. Eu comecei a acompanhar, ela tinha 2 anos, e de facto ela só fazia alguns gestos do dia a dia, e dizia mã e pá, era a única coisa que fazia. E a mãe, a primeira coisa que me disse foi quando é que a minha filha vai falar, e quando é que vai fazer frases, não é? Ali uma expectativa elevada e é perfeitamente perceptível. E nós temos que perceber
que temos que equilibrar as expectativas e a partir daquele dia eu disse à mãe que iríamos começar pelos gestos e através do gesto eu vou potenciar a nível cerebral o gesto e vou associar à palavra. Agora ela tem 4 anos e qualquer coisa e está a fazer frases. Ou seja, o boom dela foi antes dos 4 anos porque houve toda esta estimulação de parte dos gestos, que depois ela largou o gesto, ela peixe fazia isto, não é? Depois, com o tempo, começou a dizer peito, fazia peito. E agora diz peixe-água, ou seja, ainda estamos ali num período de frases telegráficas e ainda não temos ali alguns elementos. Quando eu estive com a Érica, eu aprendi alguns gestos e então, nesse dia eu tentei aplicar e resultou de imediato, não é? Então ela é o peixe na água e a mãe ficou super feliz e agora estamos a insistir um bocadinho nessa componente. Agora não, infelizmente, não é? Mas quando eu regressar nessa componente frásica, e de facto o boom dela foi antes desses 4 anos e meio, porque teve essa estimulação toda antes. Ou seja, quanto mais cedo nós conseguirmos dotar a criança de ferramentas para comunicar, através de gestos ou até mesmo de sílabas, não é? Independentemente do que seja, o boom eu acredito que seja antes desse período. Mas de facto é uma evolução muito boa para quem, quando eu conheci, só fazia olá, adeus, pai e mãe. Não é? Mas é isso que nem a Xande tava, a Gabi e o Xande estão falando. Ela fala pai, mãe, água para água, emite alguns sons de animais. Com a síndrome de Down, tendo 2 anos, se ela já, né, já tem essas poucas palavras oralizando, eu acredito que seja um bom prognóstico. O que eu acho, Gabi e Xande, que vocês podem ver, daí qualquer coisa falem com a Thelma, né, por mensagem, o Baby Science vai ajudar muito. Porque a sua filha deve ter muito a mostrar. Ela ainda não está preparada para oralizar, mas o Baby Science dá uma oportunidade para a criança e para os pais dessa criança comunicar-se de várias maneiras. Então, muitas vezes ela gosta da tartaruga. Ai, ela quer o livro da tartaruga e ela não vê e começa... Mas o que você quer? O que você quer? Você quer comer? Você quer beber? O que quer fazer? Ai, você quer o livro da tartaruga. E uma coisa muito legal, gente, é a memória auditiva a curto prazo. Você faz o gesto e fala, você faz o gesto e fala, você faz o gesto e fala. Ela vai memorizando. Por que as crianças falam mais mãe, pai e não? Porque são as palavras que elas mais escutam. Ai, o que ele fala? Toda mãe fala. Olha, não. Ele não fala isso, ele não fala assim, mas o não. Porque é o que ele mais escuta, é o não. Então, temos que repetir. É a repetição que é a base. Todas as cantigas infantis têm repetição. Elas repetem palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo. Peixe é. Não é? Peixe é. Tá? Então, temos que repetir, Eu acho que a sua filha, Gabi, tem um grande potencial de se beneficiar nesse primeiro momento com o Baby Science, porque como nós estávamos a falar no início dessa live, antes de falar, essa criança precisa comunicar. E como a criança da Thelma, a menina só fazia o peixe. Aí o que foi? Daí peixe e água. Aí a criança ela vai usar o substantivo e o verbo. Tendo o substantivo e um verbo, a gente põe o conectivo, um artigo, uma preposição, enfim, porque a preposição e o artigo, seguindo a hierarquia, o desenvolvimento das frases, é o que as crianças elas desenvolvem nesse período. Conhece muitos animais pelas fotos. Então, vamos conhecer por gestos.
Cavalo? Ovelha, Ovelha! vaca. A E temos aqui vaca! uma. O Sim. cachorro! E o Aí, facto, o que eu notei também na minha menina é que o facto de ela já ter um treino de gestos anterior, os gestos, agora ela já consegue construir frases telegráficas, não é? Alguns gestos que eu vou introduzindo para tentar fazer essa ligação, automaticamente ela faz. Porquê? Já está habituada a que eu faça gestos, a que eu transmita gestos, e ela não acha aquilo estranho, não é? Para ela eu fazer gestos é normal e tudo que eu faço ela já tem tendência a imitar. Ou seja, sim. rapidamente adquiriu. Quando ele já vem com uma bagagem de imitação de gestos anterior, automaticamente ela consegue fazer os outros. Não é? Ela também tinha ali algumas trocas articulatórias. Ela dizia tão em vez de cão, totó em vez de cocó, coisas assim normais e que a mãe estava preocupada e disse, agora não nos vamos preocupar com isto, vamos nos preocupar com a comunicação e com a linguagem, mas de uma forma natural eu ia corrigindo. Ia fazendo o gesto e ela foi corrigindo e agora já consegue dizer, mesmo sem intervenção direta, conseguiu fazer. Porquê? Porque eu estava constantemente a fazer o gesto, não é? Ela olhava para mim e automaticamente correspondia. Ou seja, esse treino de gestos permite depois, a nível articulatório, também ajudar, não é? Elas já estão mais do E que. falando de uma maneira bem simplista, ao realizar o gesto está muito perto de uma área da fala, né? Então, nós estamos estimular. Tem uma pergunta para você da Carla Sim. Paz, que é uma terapeuta da fala aqui do Rio de Janeiro, uma querida. O Baby Signs pode ser usado por crianças mais velhas, porque costumam receber crianças com 6 anos no consultório que não falam ainda. Sim, o Baby Science foi criado para crianças até aos 2 anos. No entanto, pode ser usado para crianças com competências muito abaixo do esperado ou então na ausência da oralidade. Eu uso com crianças mais crescidas. Foi criado essencialmente para prevenção, para crianças com desenvolvimento típico, mas tendo em conta que os gestos são tão simples, podem ser aplicados a crianças em oralidade também. Ou seja, qualquer idade é ótimo para iniciarmos. Eu não sei se isto ao fim de uma hora cai. Ou agora É, estão na. não, estamos quase a terminar. É, mas olha só, ele dá um avisinho para gente, né? Ah, ok, nada, então não. Quando chegar em 2 minutos, ele avisa, faltam só 3 minutos. Mas eu já li Bom, em qualquer lado dizer que agora é mais de uma hora, mas vamos ver. ai, que bom. Vamos ver. Carla, e assim, isso que a Thelma falou, que nem o Baby Science, foi desenvolvido para crianças até 2 anos, frente à questão do boom do desenvolvimento linguístico de crianças comuns. Porque nós temos que sempre perceber, ele tem 6 anos e não fala. Nós temos que ver não só a questão da cronologia da idade. O importante é saber, como a Thelma falou, em que nível de comunicação que a sua criança está. Muitas das nossas crianças, a mãe chega, eu quero que ele fale pão, eu quero que ele fale cola. Tá, mas ele não sabe dar um tchau. Que nós sabemos no Baby Signs que o tchau é muito importante, que é um gesto que vai proporcionar a entrada de muitos outros. Que a partir do momento que ele faz um gesto representativo, ele começa é gradual vir outros gestos. Assim mesmo, a partir do momento que você usa o método dos dedinhos, na questão de frases, a mãe fala assim, será que eu sempre vou ter que fazer o para comer, para beber, para dormir? Você vai fazer por um período, vai chegar uma hora que não vai precisar fazer. E uma coisa, Thelma, que eu acho muito importante, que eu sempre falo para pais, para alunas, enfim. Sim, as crianças estão a falar palavras, as crianças estão a falar verbos. E é tão difícil para a criança falar, né? A palavra, a mãe fica pão, 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 sim. Ela falou pão. Aí o que ocorre? A criança falou pão, ela vai falar, o que você quer, João? Pão. Tô aqui, o seu pão com fiambre. Assim como você foi incisiva na repetição para aquela palavra, temos que ser incisivas para repetir a frase. Porque senão ficam crianças com frases telegráficas. Peixe e água. Sim. Pão, fiambre. Pão, queijo. Né? Então, também eu acho que temos que ser incisivas frente a isso,
Agora deu 1 hora e aí nós estamos aqui falando. Vamos acreditar que isto não vai abaixo, não é? Agora eu estou vendo, deu, tá? E o Instagram nos esqueceu, muito bem. Então, acho que a gente poderia finalizar. Afinal, não. Afinal, temos 26 segundos. Como é que nós podemos aprender o método dos dedinhos? Assim, em 15 segundos. Em 15 segundos. Não, Isso. vai ter um curso online, certo? Para profissionais, para terapeutas da fala e profissionais da área da educação. 5, Agora, 4. dia 23 e dia 30 vai ter